Olá, minha gente querida, todo mundo acordadinho? O programa Eu e Você está aí novamente no ar para satisfação nossa e mais ainda com a presença do nosso querido amigo jornalista Pedro do Couto, que vai comentar os assuntos da semana e que são bem interessantes. Nós vamos falar sobre o IDH brasileiro, registrado agora, recentemente, e mostra avanços, mas também estagnação em alguns setores. Traremos também uma entrevista com a escritora, especialista em educação, Tânia Zaguri, que vai nos falar e abordar o assunto da violência e que atinge muito os jovens. E também uma mensagem de paz do Papa Francisco em relação à questão Oriente Médio. Pois é, Pedro, mas falando no conflito Israel-Hamas, nós vamos iniciar o nosso programa de hoje falando na decisão da presidente Dilma Rousseff em chamar de volta ao Brasil para consulta o embaixador brasileiro Henrique Sardinha Filho, não fazendo o mesmo com o representante palestino, o que mostrou a parcialidade do governo brasileiro em relação a este conflito, ou seja, Israel-Hamas na faixa de Gaza. Manifestamos nossa mais profunda revolta em relação a esta decisão, que deixa clara a fragilidade da diplomacia brasileira, que sequer teve a capacidade de convencer fanáticos petistas anti-Israel do quanto esta decisão era absurda e equivocada. Afinal, quantos países até aquele momento no mundo haviam tomado esta decisão? Nenhum. Apenas agora o Equador, mas é um país sem nenhuma influência em relação ao mundo, não é, Pedro? Usar como argumento o uso desproporcional da força de Israel na faixa de Gaza, que o Brasil disse condenar energicamente, parece enaltecer o grupo terrorista Hamas, pois o eximiu de qualquer responsabilidade. Afinal, o que é proporcional e o que é desproporcional? O que realmente incomoda o governo brasileiro são as centenas de palestinos mortos, fruto da ação a que são expostos pelo próprio Hamas, usando-os como escudos humanos e misturando-os com armas em escolas e até hospitais? Ou será que o governo brasileiro queria ver mais sangue e mortes em território israelense? Que só não acontecem porque o governo de Israel investe em armamento inteligente, especialmente em tecnologia de proteção a seus filhos. Por esta razão, centenas e até milhares de foguetes e mísseis são destruídos no ar e não causam mais mortes em solo israelense. Entretanto, causam desespero e pânico, pois a cada toque de sirene que ocorre a todo momento, o horror toma conta da população israelense, que é obrigada a se refugiar em bunkers diante dos bombardeios diários do Hamas, que atingem suas maiores cidades, que são Tel Aviv, Haifa e Jerusalém. Diminuem-se as mortes, sim, mas os abalos psíquicos são irrecuperáveis e assustadores. Por último, também não poderia deixar de comentar a resposta diplomática do governo israelense à posição anti-Israel adotada pela diplomacia brasileira. Infelizmente, o representante do Ministério das Relações Exteriores do Estado de Israel também foi muito infeliz. Primeiro, quando afirmou que o Brasil não tinha relevância no cenário mundial. Segundo, quando ironizou com a questão da derrota da seleção brasileira de 7-1 para a seleção alemã, que igualmente, sem distinção de religião, trouxe tristeza e sofrimento a todos os brasileiros, inclusive judeus, que vivem na diáspora. Por último, com pesar, associamo-nos à dor das famílias israelenses e civis palestinas, que perderam seus entes queridos no trágico confronto. Todos queremos e ansiamos por uma paz definitiva, mas que somente poderá se tornar realidade no dia em que grupos terroristas como Hamas deixem de existir e deem lugar
a lideranças palestinas que reconheçam Israel como Estado soberano e com segurança para as suas fronteiras. E que um Estado palestino independente logo possa ser criado. É assim que eu penso, Pedro. Olha, Tereza, está perfeito o seu raciocínio, sobretudo o fecho dele, porque houve uma precipitação do governo brasileiro em convocar o embaixador de Israel, demonstrando, portanto, um enfoque unilateral da questão envolvendo o conflito. Sem dúvida alguma, foi um exagero. Como exagerada também foi a resposta do governo israelense através da chancelaria, dizendo que o Brasil não tinha importância no cenário mundial, não respondeu o conteúdo da atitude brasileira e, como você disse, Tereza, atingiu até os judeus brasileiros, porque nós, os que são judeus e os que não são judeus, somos brasileiros, nós não somos israelenses. E o nosso enfoque tem que ser sob o ângulo do Brasil. Sob este ângulo, a resposta foi exagerada, a ridicularização também, e inverídica, porque o Brasil deu o primeiro presidente da ONU, o embaixador Oswaldo Aranha, teve uma atuação destacada na criação do Estado de Israel. O Brasil foi o único país da América do Sul a declarar guerra à Alemanha de Hitler, à Itália de Mussolini, ao Japão de Hirohito. O Brasil teve, durante o conflito mundial, afundados covardemente por submarinos nazistas, 22 navios mercantes que não tinham para se defender nem ao menos uma metralhadora. Está até no livro do general Cordeiro de Faria, de Memórias sobre a Guerra. O Brasil participou das operações militares da Itália através da FEB, com episódios heróicos como a tomada de Monte Castelo. A importância brasileira está configurada na cessão das bases de Natal e Recife para os Estados Unidos operarem no Atlântico Norte. Foi fundamental para o posicionamento americano no conflito. A importância no cenário mundial brasileiro está configurada pelos fatos que eu acabei de citar. Olha, Pedro, conhecimento e memória fantástica a sua. Mas uma coisa eu acho que posso afirmar aqui no programa. Israel, o governo de Israel, duvido que tenha este pensamento, esta posição a respeito do Brasil. Eu acredito que tenha sido uma atitude isolada dessa chancelaria, é o que eu penso. Mas voltando à manifestação em simpatia do governo brasileiro em relação ao grupo terrorista Hamas, não tenho dúvidas de que é, acima de tudo, uma posição partidária, o que torna mais grave ainda a questão. Não podemos esquecer que Lula, quando presidente da República, intensificou suas relações com governos bastante polêmicos, autoritários e antidemocráticos. A começar, por exemplo, pelo Irã, na figura de seu ex-presidente, o grande amigo de Lula, Mahmoud Ahmadinejad, que sempre negou a existência do Holocausto e cujo regime ainda apedreja e mata mulheres, enforca seus cidadãos em praça pública. Este país foi visitado pelo ex-presidente Lula, sim, assim como a Venezuela, do então presidente Hugo Chávez, que estatizou empresas e bancos e controlava os meios de comunicação, a Guiné Equatorial, que tem como mandatário Teodoro Obiang, que tomou o poder há 31 anos, através de um golpe de Estado e é considerado um dos líderes mais corruptos e violentos do mundo. No entanto, também tinha a simpatia do ex-presidente Lula. Como outro exemplo, também podemos citar o Sudão, visitado por Lula e cujo presidente, Omar Hassan al-Bashir, é o único chefe de Estado procurado pela Corte Internacional. Imaginem a figura. O curioso é que em nenhum momento, mesmo no governo atual da presidente Dilma, vimos qualquer tipo de manifestação contra esses países e presidentes tiranos que violam diariamente os direitos humanos. Enquanto que o Estado de Israel, que é o único país verdadeiramente democrático no Oriente Médio, recebe críticas do governo brasileiro e o absurdo de ter seu embaixador chamado para conversar diante de uma situação que eu diria de defesa de seu povo.
Infelizmente, esta atitude do governo brasileiro, que mostrou diplomacia zero, deixa clara a sua posição de 2 pesos e 2 medidas, você não acha? É verdade. Países de governos autoritários, sobretudo do Sudão, onde foi condenada à morte uma mulher porque afastou-se do islamismo e integrou-se no cristianismo. A pena foi revista por ação do Papa Francisco, que recebeu a mulher no Vaticano. Uma honraria muito grande, assinalando a importância do fato que tinha ocorrido, uma condenação à morte por uma mudança de religião. Incrível. Ô Pedro, esse caso que você citou, além do Papa Francisco, teve também a interferência do governo britânico. E por esta razão, a mulher, com tantas forças vindas de todos os lados, ela acabou não sendo condenada à morte. Mas nós agora vamos passar para um outro assunto, um assunto que diz respeito a todos nós brasileiros. Esta semana foi divulgado o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil em relação a outros países. Infelizmente, avançamos a passos muito lentos. Hoje o nosso país ocupa a 79ª posição, subindo apenas um degrau, pois antes estávamos em 80º lugar. O Brasil de 2008 para cá perdeu 4 posições no ranking, enquanto a China, por exemplo, que faz parte do BRICS, avançou 10. O curioso é que, apesar dos programas sociais de hoje, o Brasil, na década de 80, registrou um crescimento, imagine, um crescimento médio de 1,16%, caindo depois, na década de 90, para 1,10%. Para piorar, de 2000 a 2003, crescemos apenas 0,67% no IDH, continuando muito abaixo de países como Argentina, Chile e Uruguai, que ocupam a 41ª, 49ª e 50ª posições, respectivamente. O Brasil foi apontado como um dos 18 países que avançaram com programas sociais como o Bolsa Família, o avanço na conquista do emprego, aumento do consumo nas classes de baixa renda e também uma melhoria de oportunidades entre diferentes grupos raciais, isto através do programa de cotas nas universidades. Mas no caso do nosso país, isto ainda ocorreu de forma muito lenta. Infelizmente, o Brasil ainda é um país onde as desigualdades sociais são alarmantes. De acordo, Pedro, com os cálculos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, se fosse considerada a desigualdade econômica neste índice, o IDH do Brasil seria 27% menor, imagine. Para se ter uma ideia, o Brasil hoje ainda tem 6.083.000 pessoas que vivem em situação de pobreza. No entanto, a parcela do 1% mais rico tem mais renda que a metade de toda essa população pobre. Imagina, Pedro. Dizemos sempre que uma nação só avança quando investe na educação. Na avaliação do Índice de Desenvolvimento Humano, a educação foi o único quesito que se manteve estagnado, enquanto renda e saúde avançaram. Olha, no caso da saúde, este avanço não tirou o nosso sistema de uma situação precaríssima. Estão aí as filas e a falta de atendimento na rede pública que comprovam tudo isto. Por outro lado, a nossa educação também necessita de uma atenção especial. Volto a citar, por exemplo, a Argentina e o Chile, nossos vizinhos, que estão muito além do Brasil também nas duas áreas, educação e saúde. Pois enquanto o Brasil apresenta uma média de estudo de 7,2 anos, estes dois países têm quase 10 anos, ou seja, 9,8 anos de aprendizado. Para quem visita a Argentina, como você tão bem sabe, porque gosta de viajar para a Argentina
A Argentina hoje, apesar de viver uma das suas mais sérias crises econômicas, o nível intelectual do seu povo é muito bom. Você sente isso no taxista, na garçonete que te atende num bar. No Brasil, temos sérios problemas com a falta de creches, baixíssimo investimento na pré-escola e o ensino fundamental, com índice de qualidade deploráveis. A atual gestão do PT nesta questão tem saído pela tangente, já que o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o Marcelo Neri, tem dito que o grande desafio do governo é o ensino médio. Pedro, você não acha, como nós dissemos lá atrás, que a educação é fundamental ao crescimento humano e que qualquer projeto de educação no Brasil tem que atacar todas as áreas educacionais? Acho sim, Tereza. A educação é um processo universal. Tem que partir primeiro da rede de creches funcionando, para que os pais tenham com quem, principalmente as mães, com quem deixar seus filhos em segurança e alimentados, porque a alimentação é fundamental para o aprendizado, para o desenvolvimento cerebral, para o desempenho escolar em sequência. A criança, tive quando fui diretor da LBA, uma experiência, as crianças quando estavam em creche antes de ingressar no ensino formal, o índice de repetência caía 30%, significa um aproveitamento maior de vagas. Agora, o problema da educação envolve também o saneamento, o ambiente, o meio, o atendimento médico pronto, que é eficaz, que as classes pobres precisam encontrar, que você tem defendido sempre. E também o ensino profissional, que é o que vai permitir o ingresso de maior número de pessoas no mercado de emprego efetivamente. Sem isso, a educação não avança e o índice de desenvolvimento humano também não. É isso mesmo, Pedro. O problema é que a questão da educação sempre ficou em segundo plano no nosso país. Você veja, por exemplo, o salário dos professores. Ele é imoral, chega a ser imoral. Os professores agora entraram em greve na rede pública estadual e municipal. A rede pública estadual parece que não descontou os dias de greve, que a greve é um direito legítimo de todo trabalhador. No entanto, a rede pública municipal chegou a entregar ao profissional da educação, ao professor, um contra-cheque zerado, pois descontou todos os dias que eles faltaram durante o período de greve. Então, o que nós vemos, infelizmente, no nosso país é que esta questão da educação tem que ser vista por todos os governos. A gente está aí às vésperas das eleições e esperamos que as coisas possam melhorar, tanto a nível estadual quanto a nível federal, é claro. E eu ainda, Pedro, falando em educação, nós vamos trazer uma entrevista interessantíssima que já mostramos aqui no ano passado com a escritora e educadora Tânia Zaguri, que avaliará como anda o comportamento de nossos jovens, abordando um outro assunto que afeta muito a perspectiva de vida de nossa juventude, o avanço da violência, principalmente contra as classes menos privilegiadas de nossa sociedade. Vamos à entrevista. Bom, minha gente, o programa Eu e Você hoje tem a grata satisfação de ter presente a grande mestra em educação, escritora, filósofa, Tânia Zaguri. A professora Tânia é uma referência, principalmente quando se trata em questões relacionadas à educação e questões que também abordam e afligem os nossos jovens. Então, professora Tânia, o meu muito obrigada pela presença desde já no nosso programa. E nós hoje vamos abordar um tema que eu considero muito importante, que é a questão da violência e que preocupa tanto a nossa sociedade. E eu estava vendo um artigo aqui que me chamou a atenção, que os homicídios de jovens cresceram 326% nos últimos anos. E parece que esta violência ocorre mais
na faixa dos 14 aos 25 anos. Como a senhora vê o crescimento da violência, principalmente direcionado para os jovens? Primeiramente, queria agradecer mais uma vez. É sempre um grande prazer vir ao seu programa, o Dr. Gerson Berger também, colaborar com vocês. É sempre um grande prazer pelo trabalho que você desenvolve. Então, a questão da violência realmente é muito preocupante, preocupa a sociedade como um todo, mas preocupa a nós também individualmente, não é? Quando a gente lê esse tipo de levantamento sério, assusta. Mas, na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte, é que esse grupo que está aí descrito nesse artigo com muita propriedade, em que houve esse aumento, a violência ela é causada por vários fatores, né? No caso aqui, inclusive, o artigo fala claramente que esses homicídios, essas mortes, esse aumento ocorrem principalmente entre jovens negros, não é? E então a gente fica, quando você lê assim de primeira, você fica, mas por quê? Na verdade, porque não por eles serem negros, evidentemente, mas por eles serem menos aquinhoados pela sorte, digamos assim, né? Ou pelos governos em termos de emprego, em termos de local de moradia. Então, incide o fato de que, além deles terem menos cultura, menos poder econômico, eles moram em regiões mais conflagradas, onde a criminalidade é muito maior, evidentemente, e como nós temos essa coincidência das classes menos favorecidas terem ainda esse resquício das gerações anteriores, né, do negro que veio para o Brasil, primeiro como escravo, depois houve uma continuidade através dos anos de baixo acesso à educação, à cultura, então eles acabaram, infelizmente, marginalizados, né? E tem gente que associa uma coisa à outra, mas não tem nada a ver com a cor, tem a ver com o fato de que não houve um trabalho social que lhes propiciasse subir, né, em termos culturais e, portanto, também de empregabilidade, de cultura, e sair, então, desses locais. Agora, eu também acho importante a gente especificar bem que existem vários tipos de violência. Pois é, isso que eu gostaria que a senhora, por favor, abordasse, porque quando a senhora falava nessa questão da violência ter aumentado, principalmente entre os jovens e negros, eu me lembrava que muitas vezes eu até questionava a questão das cotas para negros. Eu acho que o caminho não são as cotas. Eu também concordo. Não é? O caminho é que as pessoas negras e brancas também, enfim, que a sociedade realmente tenha acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, que haja dignidade, a moradia. Hoje no nosso país, apenas 47% da população tem direito a saneamento básico, que é um absurdo, quando nós sabemos que saneamento é o quê? Saúde. Claro, não é? Uma coisa está diretamente ligada à outra. Não então, acho que é muito importante, foi muito importante essa sua colocação em relação aos negros, a violência crescente. E agora eu gostaria, então, que a senhora abordasse os níveis de violência, os tipos de violência. Então, a violência, existe a violência física, que é a primeira que a gente pensa, porque é a que nos assusta mais, né? Desde o empurrão, desde o tapinha que às vezes um colega dá no outro, mas que se repete e acaba se transformando numa coisa que interioriza muito mal para a pessoa que está sempre levando o cascudo, ou o tapinha, ou qualquer coisa física, né? Até o assassinato, que é esse dado que você nos apresentou. Mas existe também outros tipos de violência. Violência psicológica, que é a falta de amor, a negação, né, do tratamento igualitário, que nós judeus sofremos, os negros sofrem, todas as minorias sofrem, embora os negros nem sejam minoria no Brasil, né? Mas são as violências que não são físicas, mas que fazem quase tanto mal, né? Quer dizer, o homicídio não tem como recuperar nada, né? A psicológica muitas vezes tem,
mas é tão dolorosa quanto, né? A segregação, tudo isso. E existe também ainda o outro tipo de violência, que é a violência social, que eu digo assim, provocada por fatores sociais. Por exemplo, tem uma grande relação com o que está acontecendo hoje na Europa, em função da crise. O desemprego que está acometendo hoje mais de 50%, por exemplo, dos jovens gregos, quase 40%, aliás, mais de 40% na Espanha, e outros números assim aterradores entre jovens, é uma violência social, não é física. É social no sentido de que eles, sem perspectiva, né, de futuro, de empregabilidade, de estudei muito, mas não consigo um emprego e não vou conseguir, não sei quando eu vou conseguir. A frustração. Exatamente. Aí começa a provocar um dano muito sério, né, que é a autoestima baixa, a frustração, às vezes depressão e até suicídio, que também está aumentando muito na Europa entre os jovens. E a gente ainda pode também referir a violência que está ligada, por exemplo, a outras coisas que vêm da sociedade e que também nos preocupa muito, por exemplo, como pais, que é a questão do consumismo, que provoca o surgimento de um outro tipo de violência, que é uma violência psicológica, que é de você não imaginar a tua vida sem determinados bens de consumo que a sociedade estimula muito como sendo fundamentais, coisas que não são, na verdade, fundamentais. Fundamental é você ter comida, segurança, amor, né? Educação, saúde, como você posicionou também. Mas que hoje em dia a gente vê jovens, às vezes até de camada A e B, né, em termos de extrato econômico da sociedade, preocupadíssimos em ter mais, quando você olhando para esse, assim, o que esse jovem ainda pode ter mais ou precisar. Aí entra as roupas de grife, caríssima, não, mas eu não tenho um sapato, sei lá, Labutan, né? Tem umas marcas aí que ficam, de repente, famosas. Eu não tenho uma bolsa da grife e tal. E a esse propósito, não sei, eu até aconselho quem estiver assistindo a assistir o filme da Sofia Coppola, que está passando agora, Bring Ring, que é baseada num fato real que aconteceu em Los Angeles, nos anos 2007 e 2008, que um grupo de jovens de classe A de Los Angeles se juntou para roubar casas de celebridades como Paris Hilton, essas atrizes célebres que moram em Los Angeles, naquelas mansões espetaculares, e que esses jovens, através da mídia eletrônica, quer dizer, computador, etc., eles tinham como acessar que eles não estavam na cidade. Na ausência deles em viagem, eles entravam e roubavam, escondido dos pais, evidentemente, claro, que nem podiam supor, e que acabaram, depois de um ano, né, de roubar bolsa disso, bijuteria de não sei o quê, joias também, a maioria dessas coisas para uso pessoal, né, para esnobar, e botavam na internet. Olha a ingenuidade. Evidentemente que depois de algum tempo acabaram presos e destruiu a vida deles, destruiu a vida da família deles. E a gente fica se perguntando, puxa, quando a gente compara com isso, nós falamos no início, a violência social gerando desemprego, né, falta de perspectiva, às vezes consumo de drogas também, por falta de poder achar que ele vai conseguir alguma coisa na vida, né, se alienar da realidade, acabar assassinado, etc. e tal. Mas essa outra que você vê a pessoa se destruir, né, por suas próprias mãos. Eu acho que é uma questão muito séria, muito grave, e é como se fosse uma compensação. Ou até com coisas materiais, que exatamente, eu acho que isso é negativo, muito negativo, até na formação da personalidade do jovem, com certeza, do adolescente, e nos preocupa muito, e a gente tem visto um crescimento bastante acentuado da violência. Uma outra questão também, a linguagem do jovem hoje, inclusive no tratamento diário com os pais, usam e abusam da pornografia. Então, acho que a sociedade está passando aí por um momento bastante difícil. Eu acho que realmente, Tereza, a gente está numa encruzilhada. Eu acho que nós estamos no momento dos pais repensarem por que eles estão se sentindo tão culpados. E eu acho que a culpa, né, nós sempre dizemos que existe a culpa boa e a culpa ruim. A culpa boa é aquela que nos leva a progredir. Você se sente ausente,
busca verificar até que ponto você não pode estar um pouquinho mais presente, porque eu às vezes presencio o seguinte: pai que trabalhou o dia todo, mãe trabalhou o dia todo, mas chega em casa de noite, em vez de, então, fica 2 horas por dia com o filho, é suficiente. Se você estiver 2 horas com ele, mas assim, ativa ali, né? Dando atenção, participando. Exatamente. E não vendo televisão, indo para o computador, olhando o celular, ou então indo para a academia, porque não pode ficar gordinho, porque não pode ter uma gordurinha aqui. Então, aí sim, aí você está realmente abrindo mão do teu tempo útil. O que não adianta é a culpa ruim. A culpa ruim é quando você se sente culpado e se deixa levar por esse sentimento sem a racionalidade que o ser humano tem. Então, vou pensar, se eu estou me sentindo culpado, o que eu posso fazer? Não é substituir por coisas materiais. É substituir exatamente pela tua presença efetiva, afetiva também, mas protagonista. Se o teu filho faz uma coisa errada, não pode deixar. A gente estava até discutindo outro dia a questão dos celulares, do uso desses tablets e tudo, até em shows ou em espetáculos no Teatro Municipal, em que as pessoas levantam no meio do espetáculo, começam a bater foto, não é? E não deixa quem está atrás assistir, sem a menor preocupação com o outro. Aí a gente volta para a questão dos valores. Quando é que você, mãe, você, pai, se ausentou da formação do teu filho? Isso que você tem que parar para pensar e voltar a ocupar esse espaço, né? Porque hoje, infelizmente, as tentações do mundo exterior chegam para dentro da tua casa, você não existe mais o teu ninho, né? O teu ninho está ocupado pelo celular, pela internet, pelas redes sociais e por todas as abobrinhas e bobagens que aparecem que a criança que é criança ou adolescente que é ainda muito, né, assim, deslumbrado pelo mundo, pelo amor, por tudo, ele embarca com facilidade. Então, mais ainda, nesse momento, eu vejo o papel da família, do pai, da mãe ou de quem cuida desses jovens, dessa nova geração, assumir e não deixar esse espaço ser ocupado por mensagens que são, na verdade, voltadas apenas para o lucro material, né? Eu acho que, acima de tudo, saber estabelecer limites, Exatamente. que eu acho que está faltando muito Com hoje certeza. nas famílias. E quem acaba sofrendo mesmo são as escolas, são os professores. E os próprios pais depois. E os pais depois, também, claro. com certeza. É isso Porque mesmo. a gente está assistindo isso hoje, né? Os pais hoje não podem se aposentar nunca, não, da profissão de pai e mãe, porque os filhos, às vezes, estão com 40 anos, não se profissionalizaram, ou então fizeram 2 ou 3 faculdades, mas não lhe agrada nada, então ele fica em casa, sem fazer nada, dependendo dos pais. Professora, foi um prazer muito grande. Prazer foi meu. Tê-la em nosso programa. Eu acho que a gente ficaria aí os 25 minutos do programa conversando, Obrigada. falando sobre um tema que é tão importante, né? E assim, tão atual. Atual, tão exatamente. atual. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Tereza. Obrigada. Obrigada. Bom, mas como vocês viram, o assunto é muito interessante, não é, Pedro? E nos leva a inúmeras conclusões e, claro, a gente tem que sempre analisá-lo e debatê-lo com muita responsabilidade e critério. Ô Pedro, mas agora nós vamos sair desta questão da educação e vamos falar de uma pessoa muito querida e amada por cristãos e não cristãos, que é o Papa Francisco. E isto nos faz voltar ao assunto que nós abordamos há pouco, lá atrás. Pois no mesmo dia, 27 de julho, em que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, telefonou para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pedindo um cessar-fogo na faixa de Gaza, também o Papa Francisco fez um apelo às sociedades e autoridades da Ucrânia e de Israel para que cessem os confrontos através de um diálogo paciente e corajoso em prol da paz. Disse o Santo Padre: peço-vos de todo o coração, por favor, parem, é tempo de parar. Francisco lembrou também o centenário do início da Primeira Guerra Mundial, classificando-a
como um trágico evento a ser lembrado como uma lição do passado, fazendo com que prevaleça sempre a paz. Francisco citou a dor das pessoas que vivem em guerra, dizendo que pensava sobretudo nas crianças, de quem é tirada a esperança de ter um futuro. Crianças mortas, feridas, mutiladas, que têm como brinquedo materiais bélicos. Aqui, eu acho que ficou muito clara a sua referência às crianças palestinas, que são usadas como escudos humanos pelo grupo terrorista Hamas e ficam misturadas em escolas com foguetes, mísseis e outros armamentos. O que mais desejamos é que as palavras e as preces do extraordinário Papa Francisco possam chegar ao Senhor e que a paz chegue para aquela região. Acho que é o pensamento, o desejo de todos nós, especialmente aqui do programa. Bom, Pedro, o nosso tempo acabou, chegamos ao final do programa. Obrigadíssima pela sua participação. A você, amigo telespectador, que ficou conosco até agora, tenham um ótimo descanso. Não esquecendo que na próxima quarta-feira, às 10h50, vamos estar juntos novamente. Até lá!